Cria, viu? Ele cria. Alegria. Patrícia nunca nos abandonou no virtual, está no presencial, tem que marcar presença, né? Estou feliz de estar aqui Pois também. é. Fico muito feliz. Hoje que nós recebemos até. Quem ganhou hoje, gente? Quantos anos tem que aquele só precisa virtual? Né? Mas muito bom. Hoje muito bom receber todo mundo aqui. A Patrícia hoje vai nos falar sobre a quem segue. A quem segue, né, Patrícia? E, como leitura preparatória, nós temos aqui uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia Chico Xavier, e nós vamos fazer uma leitura preparatória, pedir para a Tati fazer. Em seguida, nós vamos, depois da leitura, você faz as informações, né? E a gente faz a prece da palavra de Patrícia. A quem segue. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo, Efésios, capítulo 16. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras já vividas. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material receberá certos aumentos tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata símbolo de suas solicitações, igualmente pode oferecer determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de centralização do discurso. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e, por vezes, chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século. Valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a esse ponto, preparam-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Mensagem do livro da Verdade e Vida de Emmanuel. De 9 às 10h30 da manhã. Temos palestra pública todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estudo sistematizado da doutrina espírita, das segundas-feiras, às 19h30. Temos o projeto Almofadas do Coração, que é a confecção de almofadas para doação para mulheres masculinizadas. Esse projeto acontece sempre na primeira e na terceira quarta-feira de cada mês, das 14h30 às 17h. E temos o Bazar Beneficente, que funciona terça, quarta, quinta e sexta, na sala 216, que fica no final do corredor. E os horários têm que ser consultados através desse celular aqui de contato, porque depende da disponibilidade dos voluntários. Vamos subir aqui só para facilitar a nossa concentração, tá? Devemos os nossos mais sinceros pensamentos, rogando a Jesus que venha perdoar-nos nossos males e que possamos estar com Ele tanto quanto Ele está conosco diariamente, que possamos perceber os nossos sonhos em equilíbrio, em paz, em harmonia. Nesta casa, neste dia lindo, recebemos a nossa companhia Maria, que irá nos trazer as reflexões também. Por isso, rogamos a espiritualidade amiga, tem tudo muito mais, para que ela possa fazer falar, que irá fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança, esclarecendo-nos cada dia. Jesus
meus amigos, abençoe-nos o propósito dessa noite. Graças a Deus. Então, Jecan, boa noite. Feliz e grata de estar de volta à casa, agora de maneira presencial. Eu penso que nós atravessamos aí um túnel. Foram praticamente 3 anos, né? De uma modificação nas nossas vidas, nos nossos hábitos, de muitas lutas, muitas dores, muitas perdas. Né? Todo mundo contabilizou muitas perdas nesse período, mas a gente, quando consegue olhar para os processos da Terra com os olhos do Espírito, aí então a gente começa a ver que os ganhos são sempre maiores, apesar das dores, né? Porque, às vezes, aparentemente, alguém que amávamos saiu do nosso círculo de visão, e a gente tem a ilusória noção de que a pessoa se foi, ou às vezes passamos processos mais dolorosos, mas a gente precisa olhar para tudo, e quando a gente consegue, com o olhar do Espírito, aí a gente percebe que tudo concorre para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, e especialmente para o nosso amadurecimento espiritual, né? Então, passado esse período aí pandêmico, aqui nos colocamos na expectativa de que outros desafios virão, tá bom? Não vamos ter ilusão na Terra. André Luiz diz assim: desafios superados, prepare-se. Lá vem mais desafios. Certamente desafios de outros matizes, tá bom? Não precisamos nunca esperar um desafio da mesma forma. Certamente virão outros tipos de desafios e cada pessoa enfrenta o seu, né? Estamos no mesmo barco que a Terra, mas cada um, dentro desse barco, enfrenta ondas bravias dentro do próprio coração, né? E vamos se superando. Portanto, a gente refletir no tema da noite de hoje. A quem segue? Porque se nosso barquinho, na nau terrena, que é o barco maior, estiver direcionando-se para o grande timoneiro que é Jesus, então o barco não só sobra. A gente sabe, o barco não afunda, né? Essa fala é de Eurípides. Luiz Bassanu fala isso numa psicografia linda de Sueli Caldas Schubert, antes da desencarnação dela, inclusive desencarnou de Covid, né? E ele fala isso na psicografia, ele fala dias difíceis, tremendos na transição planetária. Calma, calma. A nau terrena não só sobra, não afunda. O grande timoneiro é Jesus. Então, nesses dias difíceis de transição planetária, em que todos nós vamos enfrentando dores, lutas, dificuldades, cada um enfrenta o seu próprio desafio, né? E não nos cabe mensurar o tamanho do meu desafio vis-à-vis o dela, porque o Pai que nos ama dá a cada um desafio consoante o próprio ombro, a sua capacidade de superação, né? E aí a gente entende que superação nem sempre é vencer aquilo, tá, gente? Viu, Gecando? Superação, do ponto de vista espiritual, significa nós olharmos para um desafio com os olhos do Espírito e, após o fim da nossa encarnação, estarmos maiores do que ele, do que todos os outros. Nós. Às vezes o desafio vai ficar lá, tá bom? Então, nesses dias, mas nós crescemos. Isso que é superação, tá? Eu consegui vencer o desafio mundano. Então, nesses dias de transição planetária, o desafio tem vindo para todos. Não se iluda. É um tempo de hiperconexão tecnológica e as pessoas, nesse espaço virtual de exposição, muitas vezes demonstram vidas surreais, irreais, faces ilusórias de si mesmos, entenderam? E aí a gente tende, às vezes, carregando às vezes dores que são muito excruciantes, no sentido de desafios que são constantes, né? E que às vezes se assomam um desafio e outro e mais outro, e às vezes a gente tem a ilusão de que só é conosco, né? Não, não se iluda. Aquele que está na Terra nesse momento achando que não está enfrentando nenhum desafio, isso não acordou. Essa é a verdade, porque há muitos que dormem, como a mensagem que ela leu no começo, né? Assim, aqueles que estão desatentos, desacordados de si mesmos, desconectados. André Luiz fala disso lá em Livros Missionários da Luz. Eles passam a vida inteira dormindo. Eles, eu digo porque tentamos não nos colocar mais nesse grupo onde já estivemos em muitas vidas, tá? Aqueles iludidos da mensagem dela. Os que ficam nas flores de um dia,
Então, passamos uma encarnação inteira assim, desconectados de que somos espíritos, é isso que somos, tá? E aí desencarnamos e continuamos assim. Então, nesse cenário de dificuldades, o que nos iguala na fala de Eurípides? Entendermos que numa nau terrena há um grande timoneiro, que é Jesus. E que nós todos, com os nossos desafios, precisamos nos voltar para ele. Para a gente conseguir ter a bússola que nos conduz a um processo de libertação de nós mesmos. Da pessoa equivocada que a gente já foi. A salvação que a gente entende dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita, que o movimento é feito por nós que somos falhos, pessoas. Mas a doutrina é pura, púlcrida. Então, assim, a libertação que a gente entende na doutrina é a libertação de nós mesmos, então a salvação de nós mesmos. Tá bom? Então, porque às vezes a gente estagiou em outras religiões e a gente falava assim, aceita Jesus para ele te salvar. E a gente já salvar, sei lá, do mundo, dos demônios, salvar do apocalipse. E aí a gente entende que nós não estaremos salvos de nada, senão de nós mesmos. Porque o homem, como diz Norberto Bobbio, que é um grande filósofo, é a medida de si mesmo. Então eu me salvo de mim quando eu começo a amadurecer e começo a fazer melhores escolhas, quando eu assumo as rédeas da minha vida, quando eu paro de fazer escolhas equivocadas, baseadas nas flores de um dia, em que ela leu a mensagem. Então, quando olhamos para Jesus como o norte, o guia, nosso maior amigo, nossa referência na Terra, as nossas escolhas passam a ser cada vez mais acertadas. Por que mais assertivas? Porque eu passo a olhar os caminhos que Jesus nos mostra, e sendo ele o próprio caminho, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então, trilharmos um caminho de retorno à divindade, que é nosso Pai, é isso que Deus é, né? Nosso Pai nos criou por amor, e a gente se afasta dele quando vamos para os caminhos ilusórios, consoante a mensagem ali de Emmanuel, que ela leu em Caminho, Verdade e Vida. Para a gente retornar para esse caminho, que é um religare, é o conceito de religião mesmo, que nos remonta à fonte, à luz, que é nosso Pai, sou espírito da luz, diz Paulo na mensagem. Então, para a gente voltar para esse caminho, Jesus. Eles colocam, eu sou o caminho. É verdade. É a vida e ninguém vai ao Pai se não é por mim. Ah, como é que o outro lá que não é da religião cristã, que nunca ouviu falar de Jesus, então acha o Pai? Pelo caminho que o Mestre nos dá, que é o caminho do amor. Vejam que lindo, né? Jesus nos fala, então, quando ele vem, a vinda de Jesus para nós é profundamente revolucionária. É preciso que a gente enxergue assim, tá? Porque até aquele momento, no seio do povo monoteísta que existia, o povo hebreu, eles tinham o conceito de Deus como um Deus que punha, divindade, eles tinham medo, né? Jesus chega de forma profundamente revolucionária, vejam vocês. Nos traz Deus como pai, ele fala Abba, paizinho em aramaico, isso revoluciona. Como assim Deus é meu pai? Eu tinha medo e de repente ele é pai, pai. Tanto que ele explica, né, de maneira bem alegórica, bem pueril ali, pra gente pegar no tranco, levando séculos para conseguir entender. Ele ensina, né, quando seu filho te pede um pão, você dá uma pedra? E os discípulos, não, ele então. Se até vós que sois tão imperfeitos, assim, imagina Deus, que é vosso pai. Aí a gente entendeu, né, no esforço dos séculos, que Deus é nosso pai. Então Jesus é profundamente revolucionário ao vir nos mostrar que Deus é nosso pai e nos mostrar que o caminho, que é ele mesmo, é a própria lei, que é o amor. Jesus é a personificação do amor para nós, do amor de Deus para nós. Então o caminho que ele nos traz é o caminho do amor. E ele traz só uma lei. Por isso a gente compreende claramente que aquele que não tiver acesso às verdades cristãs terão sempre acesso às verdades crísticas, porque se estiverem nos caminhos do amor, que o amor é universal, é linguagem universal, entenderam? Então, nesse contexto, a gente compreender que o que nos salva de nós mesmos, consoante Kardec nos ensina, fora da caridade não há salvação, e a gente entende caridade como a palavra grega amor, né? Então, fora do amor não tem salvação. Salvação de quê, gente? É do Apocalipse? Não, nós vamos enfrentar o Apocalipse, a gente está enfrentando. É a transição. É salvação de quê, gente? Dos demônios? Não, os demônios fomos nós mesmos, espíritos imperfeitos, e tem um monte ainda, e nós também somos tentando sair desse lugar, entenderam? Então, fora da caridade tem salvação de quê? De nós mesmos. A gente só consegue se salvar, se libertar de nós mesmos por meio do amor. Compreendem isso? Então, nesse cenário em que nós estamos, olhamos para Jesus e aí cabe nos perguntar se eu estou pronto para seguir o Mestre. Porque é o tema das nossas reflexões de hoje, é quem segue. Sabe por quê? Porque por muitas vidas, para nós, seguir a Jesus significou algo fora da gente.
sabe? Uma ritualística. Eu me entrego para Jesus aí. Não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma religião, até porque nós já estagiamos em quase todas elas, tá? Nós que hoje nos colocamos como cristãos redivivos, aqueles candidatos a sermos cristãos da nova era, o espírita nada mais é do que isso. É aquele que pega o cristianismo, joga umas luzes para entender o que não entendi antes, lembra, era isso, agora entendi. Então, sem caber nenhuma crítica a nenhuma religião, mas pensando na nossa religiosidade, quando é que a gente segue Jesus? Quando a gente se coloca no caminho com ele. Qual é o caminho dele? É a lei de amor que ele traz. Por isso ele é profundamente revolucionário, porque ele consubstancia toda a lei, é isso que ele diz, a palavra dele não é minha. Ele diz assim, toda a lei e todos os profetas. O que isso significa? Que todos os profetas daquele momento, Elias, Jeremias, João Batista, todos, até aquele momento. E depois, tá? Jesus não encerra no período dele, fala todos. Ou seja, os que tiveram até aquele momento e os que vieram depois. Quem é o que vem depois? Qualquer um que arbitra falar, Kardec nos ensina, em nome de Jesus, pode se colocar como profeta. O profeta Kardec nos ensina aqui no Evangelho não é o adivinho. Porque antigamente, lá no Velho Testamento, a gente tinha um negócio, né? Que profeta era aquele que adivinhava alguma coisa. Não. Kardec nos ensina que profeta é aquele que se arbitra a falar da verdade. Tá bom, pode falar. Só que Jesus explica que toda lei, qualquer lei, de todas as épocas, não é só daquele momento, de 2000 anos passados. Toda lei, qualquer legislação. Por isso é bonita a mensagem que ela leu. Que diz assim, que hoje a mensagem de Emmanuel é os profetas ou filósofos improvisados, né? Ele falou isso. Então, por exemplo, já a gente volta. Pegam a teologia da prosperidade, já viram isso? Pega as falas de Jesus aí para dizer que você ganha dinheiro com isso ou com aquilo. É tudo improvisado, tudo falacioso. Entenderam? O que Jesus falou? Que toda lei, então tudo que houvesse de tergiversação em cima do evangelho, de fala, e todos os profetas, todos aqueles que se arbitrassem a interpretar, a falar, teriam que estar consubstanciados em uma só lei. Isso é revolucionário. Que é a lei de amor. Como é que ele disse? Eu vou amar o próximo a partir do próprio amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Foi só isso. E como tem sido difícil. Então, pensarmos se estamos seguindo a Jesus é pensarmos se estamos fazendo esforço, tá, gente? Não adianta a gente ter a ilusão. Eu amo o próximo. Não ama. Eu amo aqui, do lado, quem tá do meu lado aqui, meu filho, humildinho. O amor pra gente é difícil. É difícil. Mas calma, não é só com você, é com todo mundo. Comigo também. Com a humanidade inteira. Por quê? Como você sabe disso, Patrícia? Porque o nosso orbe é atrasado. Eu já contei pra vocês, né? Que debaixo da gente só os Flintstones. Só os mundos primitivos. E depois a gente. A gente já queria ir para um lugar melhorzinho, que era o regenerado. Mas não temos condições ainda. Porque nosso coração não regenerou. Então nós estamos aqui atrasados. Então, num lugar atrasado que nem esse, imagina uma escola bem atrasada. Aí, a lei que é para reger esse lugar, para transformar esse lugar é a lei de amor. A gente tem seguido? Não. Vamos ser honestos conosco mesmos. Entenderam? Então, para a gente compreender que a gente segue a Jesus, significa a gente olhar para si mesmos e pensarmos assim, eu tenho feito um esforço. Que lindo. Por isso que os espíritos ensinam lá no livro dos espíritos, é assim, como é que ele sabe se é um verdadeiro espírita? Aí ele não fala assim, é aquele que faz esse tanto de coisa aqui, que é o homem de bem. Que a gente dá até uma canseira na gente que é atrasado. E quando você começa a ler lá o homem de bem, ele é bom, faz o bem, pensa no bem, muda o bem, só pensa no bem, tudo. Aí a gente fala assim, meu Deus. E quando chega no final tem assim, e o que fizer isso está no caminho. Aí a gente já viu que a lista nem é exaustiva, que a lista está só citando. Mas ele não fala que aquele lá é o espírita, que ele fala que é homem de bem, é diferente. Qual é o espírita? Ele fala que ele faz o esforço. Que lindo. Aí já animou. Aí a gente cai dentro. Quando ele fala assim, que para a gente compreender então que a gente está seguindo a Jesus e, portanto, nos colocando no caminho, que é o próprio Cristo, é preciso que a gente faça o esforço da vivência do amor. É difícil? Porque estamos atrasados, mas que lindo. O Samitiba, um grande pedagogo, diz assim, peraí, respira. Amar se aprende amando. Que bonito. Então, no nosso estágio atrasado, gente, o amor é uma decisão. Viu? O amor não é aquele negócio que rompe o nosso coração de Júpiter a Marte, estou apaixonado por fulano. Não é. Isso daí é um tipo do amor crescendo em nós. Mas o amor como caminho, conforme Cristo nos ensina, o amor como caminho é uma decisão. Eu escolho. Que lindo. Então, como é que a gente sabe que a gente está seguindo a Jesus? Ser Jesus. A quem segue? Pensando numa resposta que ele deu para Pilatos. A partir
do entendimento, perfeito entendimento, que a lei que o Cristo nos deixa é a lei de amor, e é só essa, não há outra. Que antes a gente falava que a gente seguia Jesus porque a gente ia lá na nossa religião 3 vezes por semana, a gente dava uns bens materiais para outra religião, a gente tinha umas imagens não sei aonde, entenderam? Aí a gente achava, quando a gente estagiou em outros momentos da nossa religiosidade que caminha junto conosco para e passa em evolução, a gente achava que seguir Jesus era isso. Era ter uma imagem, aí não sei aonde, era dar tantos reais ou ano, né? Não era real. Tantos dinheiros para tal lugar, entendeu? A gente achava tudo isso. Aí uma hora a gente começa a crescer, e em espírito e verdade a gente compreende que não é isso. Que seguir a Jesus é seguir a lei de amor. E compreendermos, então, a partir dessa decisão de seguir o amor, que o amor é a decisão, compreendermos sempre, sempre, sempre como espíritos. Tá bom? Então você está aí encarnado no seu corpo, no seu escafandro físico, mas você é um espírito. Não esquece disso nunca mais. Porque isso muda tudo. Quando a gente se compreende, a gente se toca, a gente percebe, eu sou um espírito aqui numa veste física, mas eu sou um espírito, muda tudo. Muda tudo. Sabe por quê? Porque o meu olhar se torna espiritual. Como é isso, Patrícia? Se eu sou espírito, qual é o valor? Qual é a dimensão desse episódio? Por exemplo, sofrimento para mim como espírito milenar. Entenderam? Eu consigo relativizar. Qual é a força desse momento para mim? Sim, parece que tudo acabou, mas espera aí, eu sou um espírito multimilenário. Isso aqui é só uma experiência. Entenderam? Muda tudo. É realmente banal esse momento? Quando eu sou espírito, eu olho para aquele momento e vejo que nada é banal. Não tem nada banal na vida, tá, gente? Nenhum momento, nenhum encontro, nenhuma pessoa, nenhuma fala, nenhuma escolha. Tudo é espiritual. Por quê, Patrícia? Porque tudo impacta na minha caminhada como espírito. Basta uma decisão infeliz, equivocada, para a gente bagunçar o planejamento encarnatório, para a gente ter que responder por aquilo depois. Entenderam? Então não tem nada banal. Então seguir a Jesus significa, enfim, lembrar da fala dele para Pilatos. Eu estou no caminho do aprendizado da amorosidade e eu não esqueço o que ele disse a Pilatos. Como foi? Capítulo 2 do nosso Evangelho. A realeza de Jesus. Como é que foi? Pilatos perguntou a ele, em plena ignorância, né? Pilatos, lá no meio do poderio terreno, grande aprendizado para a gente. Não se engane, tá? Com os postos da terra. Porque postos terrenos escondem almas muito atrasadas. Então a gente olha, fulano ocupa... Fulano tem instrução. Muitas vezes não tem desenvolvimento moral. Então não confunde, tá? A história é cheia disso. De gente que galgou um posto, então porque tinha instrução, ocupou aquele lugar, mas ter instrução não significa ter sabedoria. E para a gente voar como espírito, seguindo a Jesus, vamos ter que ter 2 asas. Uma do amor e a outra da sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento que eu assimilo e eu transmuto em ação concreta, presente, eu espírito. Aí eu vou aprendendo com aquilo e vou desenvolvendo. Então a gente vê na Terra muito. Muita gente só tem, é só a cabeça cheia, tipo João Balão. Entendeu? Mas não tem nem sabedoria nem amor. Então não se engane. Pilatos é um exemplo perfeito. Em plena ignorância, ele vira para Jesus, vê que não havia nada para condenar, nem ele pergunta assim, na ignorância dele. Estão dizendo aí que tu é rei. Tu és rei? Jesus olha, contempla a ignorância lhe graçando e diz a eles, meu reino é deste mundo. Vejam, que coisa curiosa, para a gente compreender a quem que a gente está seguindo. Quando a gente ouvia isso, a gente repetiu no Evangelho de Jesus muitas vezes, muitas vidas. A gente decorou. A gente sabe esse negócio que Jesus falou no reino deste mundo. Mas é preciso a gente ir na essência. Como o Chico fala assim, sair da superfície das palavras. E na essência dos ensinamentos. Tá bom? Para a gente compreender agora em espírito e verdade, que a gente já decorou muitas vezes as coisas, né? Achava que seguir Jesus era ir na igreja lá e decorar, fazer, repetir 1000 vezes. Chega. Vamos na essência. O que Jesus quis dizer quando ele falou que o reino é deste mundo? Aí a gente fala assim, é porque é o reino espiritual do reino de Jesus. Então tá. Tá um pouco certo. Aqui onde a gente tá, é espiritual? Isso. Então esse reino também é de Jesus? Também é. Porque o mundo espiritual, como a gente conhece, a gente da população terrena, também é matéria. Tá bom? Como é que faz cidade lá? Como é que faz casa lá? Um tipo de matéria. Só que aqui quintessenciada. Mas também é matéria. Tá muito filosófico, Patrícia? Deixa eu explicar melhor. Para a gente compreender qual é o reino de Jesus. É o reino do nosso coração. Esse que é o reino espiritual, porque nós não somos espíritos. Nós não vimos isso? Então é aqui que ele quer reinar, no nosso coração, não é fora.
É só isso. Onde a gente estiver, aqui na matéria, investido nesse corpo físico, encostando na matéria densa, na matéria tangível, ou no plano espiritual, onde é que está o reino de Jesus? Dentro da gente. Se a gente entende isso, aí a gente então passa a seguir Jesus, quando a gente compreende que a gente é, quando a gente compreende que a gente é espírito. E que todas as nossas decisões são espirituais. E que elas devem ser lastreadas no amor, que é a única lei que ele trouxe. Entenderam? Pronto. Parece fácil. É isso. Tá bom? Vamos ver um exemplo da vivência do amor para a gente despertar e compreender que nada é banal. Mateus Calcutá. Vejam que linda. Jesus sempre manda almas para nos lembrarem da lei dele, né? É um episódio lindo da vida da Madre, que eu gosto muito de lembrar, que nos faz pensar sobre isso. Se a gente está ou não desperto. Porque seguir a Jesus significa nós acordarmos na vida, tá bom? Para o fato de que nós somos espíritos. Nós estamos dizendo aqui uma realidade que importa. A sua vida importa. A sua vida é importante. E é necessário você, quando sair da vida física, ter deixado um legado. E aí a gente não se ilude mais com os legados do mundo, né? O legado é espiritual, é assim. Qual o tijolinho que eu coloquei para o mundo ser um pouquinho mais bonito? Esse é o nosso legado. Tá bom? A Madre um dia, em Calcutá, um exemplo para a gente pensar o que é estar desperto. Em Calcutá, saiu à noite para levar alimento, população de rua, né? Como tem muitos em Brasília. Foi levar... Como a Inês falou que vocês vão levar chocolate daqui a pouco. Na UPA, no hospital, né? Ela saiu para atender a população de rua. Então tá. Quando ela estava voltando desse trabalho que ela foi fazer, ela foi levar alimento, gente, não foi levar amor. Tá bom? Tudo que você fizer na vida, pensa que ele se consolida se for feito com amor. Que só tem validade para a eternidade aquilo que é feito com amor. Tá bom? Aquilo que a gente faz no dia a dia sem amor, ele se perde aqui mesmo na matéria. Foram levar amor e alimento junto com amor. Quando ela estava voltando do trabalho que elas tinham feito junto à população de rua, ela ia com uma noviça, uma aprendiz de freira. Ela parou de frente a um beco escuro e falou com a freirinha assim, vamos entrar. Aí a freira parou, o beco escuro, madrugada, ela teve medo. Aí ela falou, madre, não vou entrar aí não. Nem tô com medo. O que a gente faz com aquele que não quer palmilhar conosco o passo? Nada. A gente respeita. Tá bom? Porque os espíritos respeitam. Porque o arbítrio é livre. Então, só que você não vai também deixar de fazer aquilo que a sua consciência lhe pede para fazer porque o outro não fez. Tá bom? Não, deixa eu te falar. Meu marido não gosta de caridade, então eu faço. Quando você desencarnar, os espíritos vão perguntar por que foi mesmo que você não estudou? Porque minha mãe não valorizava estudo. Diferente a gente fala assim, eu não tive condições. Diferente, tá? Mas quando tudo concorria para, não adianta você falar para o outro. Porque fulano, minha vizinha falou que não importava. Entenderam? Você. E faz o que com o outro? Nada. Cada um no seu tempo, no seu passo, no seu amadurecimento, mas faça aquilo que a sua consciência me diz para fazer. Por quê? Porque é bem aí que habita as leis de Deus. Tá bom? E cada um vai estar no seu processo. O que ela fez quando a noviça falou, não vou entrar não? Nada. Ela falou, então tá, filha, fica aqui, só um instante. E ela entrou no beco. Daqui a pouco ela sai do beco trazendo aqui no ombro dela um senhorzinho, já bem idosinho. E quando a noviça viu, correu lá para ajudar a carregar. E aí, elas o levaram lá para o acampamento das madres, o banharam, o alimentaram naquela noite. Ele morava na rua. Como tem tantos em Brasília, né? E naquela noite ele morreu. Que coisa curiosa, né? No dia que ele foi acolhido, aceito, assistido, ele desencarnou. Pausa na história para a gente pensar sobre isso, né? Que a vida é um segundo, os espíritos nos falam. Tá bom? É um minuto na eternidade. Mesmo que dure 100 anos. 100 anos, um minuto no palmilhar da eternidade. Então faça valer a pena cada dia. Não tem um dia banal. Lembra disso, tá? Todo dia importa. Todo instante é importante. Fale que ama hoje. Amanhã a gente não sabe se vai ter a oportunidade. Peça perdão hoje. Mesmo que você ache que o outro que errou, não foi muito eu, não. Preze a relação. Peça perdão hoje para refazer essa história hoje. Amanhã talvez ainda dê tempo. Pois Jesus falou assim, reconcilia-te hoje. Enquanto vais com ele. Entendeu? Porque é mais fácil. Porque quando a gente está fora da matéria, às vezes estaremos em faixas muito diferentes. E o encontro vai ficar dificultado. Aqui na matéria a gente está igualado, né?
Quando o Chico Xavier estava encarnado, a gente podia ir lá visitar o Chico. Vai lá agora. Desencarna e vai lá ver o Chico. Entenderam? Quando a gente está aqui na matéria, o encontro está facilitado. Aproveita. Essa é a fala de Jesus. Não estou dizendo que é impossível, não, gente. Estou dizendo que o Chico certamente está numa faixa e eu, por exemplo, não estou. Entenderam? Então, quando ele estava aqui, eu podia ir lá. Mas agora, já, como o André Luiz dizia, aproveita cada minuto. Porque se você perder a oportunidade, ela volta, certo? Mas o momento é outro. Então, não perca as suas chances, né? Bom, o senhorzinho morreu. Mas pelo menos foi amado naquele dia, né? E morreu dignamente. Desencarnou. Vai acontecer com vocês também. Eu avisei pra vocês que vocês vão morrer. Tem alguém vindo pela primeira vez na casa espírita? Não, né? Porque um dia eu falei pela primeira vez, aí a mulher falou assim, não vem nunca mais. Que é a primeira vez que eu vou no centro espírita. A mulher, ela tá achando que eu tava vendo o futuro dela. Já disse que eu vou morrer, não volto aqui mais. Aí eu falei, não, filha, mas não é hoje não. É outro dia. Ela, tá, achei que era hoje. Não. Mas a gente vai. A gente só não sabe quando. Como Jesus falou, o tempo pertence ao Pai, né? Mas pense nisso. A estada aqui na matéria é curta. A pandemia nos lembrou isso. A qualquer momento a gente pode ser chamado a prestar contas, né? Morreu. Mas fizeram um sepultamento digno para ele, consoante elas quereriam, e os dias passaram. Não passou para noviça. Alguns dias depois, ela se voltou para ele, para a madre, e falou, madre, eu queria perguntar uma coisa. E a madre falou, pode perguntar. Ela falou, fiquei com dúvida. E a madre falou, fala. Lembra, né? A gente está aprendendo aqui o caminho, seguindo Jesus, né? A madre evangelizava sempre. Quando a gente estiver no caminho com Jesus, lembra da fala de Paulo, o autor da epígrafe da mensagem de Caminho, Verdade e Vida que ela leu. Vós sereis vigiados por uma nuvem de testemunhas. O que significa? Que tem um monte de espírito à sua volta, encarnado e desencarnado. Também tem encarnado, tá? Que a gente tende a achar que só os desencarnados estão de olho na gente. Os encarnados também. Muitos os espíritos nos falam. Nossa volta, sem coragem. Sem coragem para fazer nada. Sem coragem para começar. Sem coragem, meu Deus do céu, para se levantar de si mesmo. Mas fica nos olhando. Olha lá, fulano. Para criar coragem. Entendeu? E os espíritos colocaram essas pessoas, encarnados ou desencarnados, pertinho da gente, que confiaram na gente. Porque eles sabem que a partir desse exemplo, o outro fala assim, não, fulano faz tanto, eu vou conseguir aqui, ao menos levantar e tirar essa toalha dessa mesa. Já é alguma coisa, é o começo. Para subir o Monte Fuji, é necessário dar o primeiro passo, entenderam? Isso daí é evangelizar. Ao decidir se estar no caminho com Jesus, prepare-se para ser evangelizador. Assuma esse lugar. Evangelizador é aquele que vem aqui no GECAM dar aula para as crianças? Não somente. Tá bom? O que a gente aprende com Francisco de Assis? Evangelize sempre. 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 Se precisar, quando for necessário, use as palavras. O que significa? Que quando eu me coloco a caminho, exatamente, quando eu me coloco a caminho com Jesus, eu aceito que eu vou ser aquilo que Paulo de Tarso, autor da carta aos Efésios, que ela leu, disse assim, sereis chamados a ser, olha a responsabilidade, uma carta viva. Ele chama de missiva viva do Evangelho. Entenderam? Responsabilidade. Não dou conta, não. Lembra lá do livro dos Espíritos? Nos espera. Os Espíritos esperam a gente, o esforço. Só o esforço. Porque dar certo, conseguir, dar conta, é consequência. E a gente vai ter eternidade para conseguir, para dar conta, para um dia, depois de um percurso multimilenário, falar como Jesus, eu venci o mundo, que significa estar no mundo aqui de ignorância, mas não deixar mais essas coisas encherem o nosso coração. Mas é necessária a decisão. E ao se decidir, pés descalços, mão marcadas, o que significa? Um sofrimento a seguir Jesus, porque não é fácil, né? Ninguém vai achar que é benesse. Seremos, então, convidados a ser já evangelizadores. Na vivência daquilo que a gente já aprendeu todo dia. De vez em quando a gente vai ser chamado a falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? A madre era evangelizadora o tempo todo. E aí, naquele momento, ela estava sendo chamada a falar. E ela falou, fala, filha. E a noviça virou para ela e falou assim, madre, eu não entendi. Como é que foi que naquele dia, na frente daquele beco escuro, a senhora viu que tinha alguém ali dentro pedindo socorro? Isso daí é aceitar seguir a Jesus. Tá bom? A resposta da madre para ela nos dá essa diretriz. A madre virou para ela e falou assim, não, filha, quando decidir seguir Jesus na terra, não faça mais essa pergunta. Como é que foi que a senhora viu? Outra pergunta. Pergunte assim, ó. Naquele dia, de noite, naquela escuridão de madrugada, como é que foi que eu não vi? Como é que foi que eu não vi que tinha alguém ali precisando de socorro?
precisando de ajuda, me esperando. Como é que foi que eu não vi? Ao fazermos essa pergunta para nós mesmos, a retina espiritual vai se descortinar cada vez mais, para a gente enxergar onde é que Jesus nos quer. Seguir a Jesus significa olhar-se qual Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Aquilo mesmo. Saulo ia todo errado, tinha matado até o cunhado. Veja que Jesus não se incomoda com o passado dele, de jeito nenhum. Como não se incomoda com o nosso. Tá bom? Jesus olha para ele na potência do trabalhador que ele pode ser, que ele vai ser, e o recebe nas portas da estrada de Damasco, da cidade de Damasco. Igual tem nos buscado, na porta dentro do nosso coração. Saulo ali para seguir Jesus, quando entende, né? A luz chega, o cega, e aí ele então pergunta quem era aquela pessoa que vinha, Jesus se declara para ele. Saulo, eu sou Jesus? E aí Saulo faz a pergunta, gente, que a gente vai fazer a partir do Fiat Lux da Sauda Madre. Para a noviça, nós vamos compreender que a gente precisa todo dia, para seguir a Jesus, ser honesto na pergunta para ele, colocarmos para ele na estrada da nossa vida, que no mundo em transição ninguém vai dizer que não tem sido uma estrada de Damasco, porque Saulo ia ali atormentado de saudade, de dor, de tristeza, de angústia, de arrependimento, de culpa, muita dor moral, né? A dor moral dói mais que a dor física, né? Ele ali atormentado, Jesus vai e o resgata. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele faz a pergunta que nós faremos todos os dias, para definirmos a quem estamos seguindo na vida. Saulo vira para o mestre e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a pergunta, tá bom? Quando a gente compreende que a gente não pode mais ser aqueles que não veem, aqueles a quem amado destinou a pergunta, como é que a gente não está vendo? Nós faremos então todos os dias essa pergunta para o mestre. Senhor, apesar de mim mesmo, das minhas incapacidades, da minha falta de capacidade, Senhor, para viver o que é bom, o que é belo, acima de tudo o que é o amor, Senhor, eis-me aqui. Apresente-se para Jesus e Ele vai te usar na terra, nos caminhos dele, que são a gleba inteira. Apresente-se para o mestre e pergunte a ele, do fundo do seu coração, Senhor, o que queres que eu faça? A resposta virá. Tá bom? Caminhar com Jesus na terra é um desafio para todos nós. Porque estivemos por muitas vidas desacordados dos caminhos do Espírito, que é o caminho da nossa própria renovação, mas agora é tempo. São 2 milênios da estada dele entre nós. Não são 2 séculos, não são 2 dias, não são 2 anos. São 2.000 anos. É tempo da gente se levantar também, na sinceridade do nosso espírito, como dizia o Chico, cada dia que começa é uma nova oportunidade no livro da sua vida. Cada dia pode ser o melhor dia da sua vida. Não fica esperando não chegar aquele dia hoje, tá? Hoje, pra gente nunca mais se perguntar como é que foi que eu não vi? Como é que eu não tô vendo? Às vezes os espíritos falam que na distância de um braço tem alguém ali, aguardando o nosso abraço, a nossa força, o nosso sorriso, o nosso encorajamento, a nossa palavra, acima de tudo, o nosso exemplo. Vai também se levantar, joelhos conjuntados e seguir sua própria história. Por isso, seguir a Jesus, quando decidirmos a seguir, enfim, a Jesus, significa isso. Não é fora, é dentro. Entenderam? Não é nada fora, é dentro da gente. É a gente olhar e falar, enfim, Senhor, o que queres que eu faça? Na caminhada de Saulo, houve um momento em que uma alma irmã, uma alma muito querida, uma alma amada, deu a ele uma diretriz que nos ajuda nesse processo de refletirmos na nossa caminhada com Jesus, né? Quando eu penso assim, estou seguindo o mestre? A quem segues? São os valores terrenos, as ilusões terrenas? Ou enfim a Jesus? A quem segues? Abigail, a noiva espiritual de Saulo, deu a ele algumas diretrizes que eu vou trazer para vocês que nos ajudam nesse processo. Veja, Saulo, a partir desse encontro inovidável com o Cristo, passa a querer então seguir o mestre. O que ele faz? Ele se recolhe para estudar no deserto de Dan, muito bom isso, porque ele começa a estudar, desenvolver a asa do aprendizado para aplicar em trabalho e fazer uma asa que é da sabedoria. A partir de tudo que ele passou a saber, ele passa a se doar ao próximo. Aí desenvolve a outra asa do amor. É assim que a gente faz o voo do espírito. Tá bom?
E aí, a partir do tanto que ele já tinha de conhecimento, ele sai para o serviço. Com o serviço aplicado, ele ia desenvolver sabedoria e desenvolver amor. Começa a ter muita frustração, muita decepção e muita dor. E ele achava que ele era tão lindo o que ele tinha descoberto, todo mundo ia querer saber. Igual a ele. Não, não foi isso. Tomou chicotada, paulada, frustração, sai daqui, ridículo. Entenderam? Então, assim, é isso. Quando a gente fala que são pés descalços e mão marcada, porque o discípulo do Cristo na Terra, um orbe, lembra? Bem atrasado, vai sofrer para viver as coisas que ele descobriu que compõem o caminho dele. Não é para sair falando, tá? A gente não está numa religião sectária. Ninguém vai pegar o microfone lá para a rodoviária para falar: venham para o GECAM! A salvação está no condomínio Solar Brasília! Ninguém fará isso. Porque a nossa religião não é sectária. A gente descobriu que não é para fora, é para dentro. Mas no processo de viver, muitas vezes, nem por aqueles mais próximos teremos entendidos. Muitas vezes, próximos a nós, terão aqui e falam: minha filha, tu vai lá pro GECAM em vez de pra não sei aonde. De novo tá lendo. Vai estudar pra quê? Entenderam? Então, é dor atrás de dor. Saulo não imaginou que fosse ser tanta dor. E aí alguém que o amava muito, já desencarnado, vem com a permissão do Cristo, dá a ele algumas diretrizes que eu vou passar para vocês nesses 5 minutos. Temos 5 minutos, né? Antes de eu abrir para perguntas. Não é isso? Então, vou passar para vocês para a gente sempre lembrar. Quando a gente pensar assim, eu estou seguindo ao mestre, eu vou lembrar que eu tenho algumas diretrizes que me dão norte disso. Saulo estava num dia especialmente infeliz. Havia apanhado, inclusive, na boca pelas coisas que ele tinha falado. Jogaram-no para lá de fora do muro da cidade, para ver se ele se salvava. Se estrupiou todo. Estava nas mediações da cidade de Tarso, cidade natal dele, onde nem a família não quis saber, não quis, que vergonha. Entenderam? E aí ele estava muito infeliz na alma. Escondeu-se numa gruta para chorar. Chora, Saulo de Tarso, as dores de uma vida inteira. Parece com a gente no mundo de transição, chorando muitas vezes as dores de uma vida inteira, escondido lá no seu quarto. Por misericórdia, Jesus permite que vá a Abigail. Abigail era a noiva amada dele. Ela vai, aparentemente, para consolá-lo. Saulo está chorando lá as amarguras, as tristezas de não conseguir ser quem ele queria ser, de fazer o que ele gostaria de fazer, de estar onde ele gostaria de estar. Estava lá chorando, entra Abigail e o Espírito. A luz da alma ilumina a gruta inteira. Saulo de Tarso se levanta, veja a força do amor, né? Na hora que vê a mulher amada, já acabou a lágrima, já fica de pé. Olha para ela e ela olha para ele. Vejam que coisa curiosa, ele estava todo arrebentado. Ele tinha apanhado muito no corpo e no espírito, porque estava muito sofrido. Mas nem isso faz com que Abigail o vitimize. Permita-se que ele se vitimize. Né? Era esperado que ela falasse: Saulo, estou morrendo de dó de você. Faz isso não. Ela entra e faz para ele a pergunta: chora, Saulo, quando a tarefa apenas principia? Entenderam? Para colocá-lo de pé. Porque ela sabia que no mundo encontraria aflições, como diz o Cristo. Mas nós vamos superar tudo que vier na nossa direção. Superar e resolver, gente, não. É a gente ficar maior que o negócio. Entenderam? Saulo termina gigante. Não tinha conseguido fazer todo o trabalho que ele queria, mas fez um trabalho lindo. Termina gigante. O trabalho cresceu depois. Por quê? Porque a gleba não é nossa, é de Jesus. Então pense em semear. Pense em semear. E os desafios, alguns ficarão aí. Fique maior do que eles. E siga em frente. A Abigail olha para ele e fala: tá chorando? A tarefa apenas começou, aí ele já vai começar a explicar. E Abigail, você não sabe, tá difícil, uma luta. E ela sorri, ela sabia, alma de escola, vira para ele e fala assim: trabalha, Saulo, trabalha. Andar com Jesus, seguir a Jesus significa trabalho, tá bom? Não é possível dizermos que caminhamos com Jesus se a gente não abraça o trabalho com a alegria de servir. É por isso que Jesus fala assim: eu trabalho, e o Pai trabalha também, tá bom? Trabalho diuturno, honesto, bom, leal, probo e feliz. Todo dia, porque trabalhar na terra é por misericórdia, não é por merecimento. A gente não tem. Então, toda a gleba de serviço que eu abri para você, pense que é uma oportunidade de você crescer. Trabalho não é só aquilo que te remunera materialmente na terra, é tudo aquilo que te faz melhor, mais inteligente, mais capaz, mais hábil. Entenderam? Trabalho. Trabalha, Saulo. Aí ele fica assim: Abigail, eu tô trabalhando, Abigail. Mas você não sabe o que está acontecendo. Ninguém quer ouvir. É um sofrimento. E eu saio. E às vezes a igreja nem fica, porque saía fundando igrejas, né? A igreja nem fica. Ela sorri e fala para ele: espera. Gente, olha para a escola da natureza. Quando que a gente escolhe o fruto
se a semente não tiver brotado, crescido, virado um talo, florescido e dado, a gleba não nos pertence. A gleba é de nosso Senhor, a terra inteira. A nós compete a alegria de partilhar da incementação, tá bom? Caminhar com Jesus, seguir a Jesus será trabalharmos e esperarmos. Os frutos virão, com certeza, para nós, para quem amamos, para a terra inteira, num tempo que não nos pertence. Trabalha, não para de trabalhar. Não para de trabalhar. João, o discípulo amado do Cristo, no finalzinho da vida, mais de 100 anos, quando ele não podia fazer nada, alguém chegava perto dele e falava, filho, Deus te abençoe. E dava um passe. Porque ele sabia que até o último minuto dava para fazer alguma coisa. Tá bom? Trabalha, trabalha. Aí ele fala, mas Abigail, até aqueles que me amavam, que eram os familiares dele, não aceitam que eu quero falar do Cristo, do nosso Senhor. É muito difícil isso aqui na terra. Ela olha para ele e fala assim, Saulo, perdoa. Tá bom, gente? Para a gente seguir a Jesus, é necessário a gente aceitar que o perdão vai ser uma diretriz para nós. Tá bom? Não é possível a gente caminhar os caminhos do Cristo carregando uma sacola enorme de raiva, de mágoa, de dor, de lembrança. Ah, Patrícia, mas fulano fez tal coisa comigo, eu vou perdoar? Deixa eu te falar. Perdoar não é apagar a falta do outro, tá? A gente é tão atrasado que às vezes a gente achava assim antes. Ah, fulano fez isso comigo, se eu perdoar não vai acontecer nada com ele. Não, filho, você não é juiz do outro. Quando você perdoa, não quer dizer que você apagou a falta. Se ele errou mesmo, ele responderá pelo erro dele. Perdoar é o quê? Você se libertar daquilo. Muda o paradigma, muda o olhar. A retina espiritual, quando você perdoa, não é que você apagou a falta de ninguém, não, a gente não consegue isso. Quando você perdoa, você se libertou daquilo, pelo amor de Deus, perdoa. Para você seguir sua vida em paz, ser feliz, dar a você o direito de viver as experiências novas, renovadas, entendeu? Perdoa, Saulo. Ele, sim, entendi. Aí ela vai se apagando e ele queria uma última mensagem do amor da vida dele. Abigail. Aí ela sorri para ele e fala, ama, Saulo. Ama. Seguir os caminhos de Jesus é seguir para nós, viu, gente? A lei de amor, que é a única lei que ele nos trouxe. Amar. Amor. Como diz Valdo Franco, amor é a alma da vida. Eu queria encerrar para perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta. Senão eu queria fazer um último comentário antes da gente encerrar a nossa palestra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Ninguém quer perdoar. Todo mundo quer perdoar. Se ninguém quer perguntar, eu quero só encerrar, então, explanando acerca do amor. Como o Divaldo Franco falou, que o amor é a alma da vida, vamos lembrar, então, da diretriz de Jesus para nós. Ao seguirmos Jesus, tem uma só lei que ele nos trouxe. Amar ao próximo como a ti mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas. Presta atenção. O pronome oblíquo, o ti mesmo, é importante. Tá bom? Ame-se. Ame-se. Se você não se amar, você não se torna capaz de amar ninguém. Então, amar-se não é uma visão ególatra que a gente tinha antes. Eu sou melhor que todos. Eu sou o máximo, mais inteligente que todos. A última Coca-Cola do deserto. Ixi, falei uma marca aí, apaguei na gravação. Não é isso. Amar-se não é isso. Amar significa olhar-se como espírito. Tá bom? Como filho de Deus. E, portanto, alguém que erra, mas também que acerta. Alguém que tem o direito de cair, mas tem o direito de levantar. Os espíritos sabem que a gente ia cair. Sabe, ele está atrasado. O que não é aceitável? É que a gente tenha leniência no erro. Entenderam? Porque eu errei uma vez. Ixi, errei de novo. A partir daí, o erro já não é mais erro, é escolha. Porque eu já sei que é erro. Então, vamos nos permitir errar erros novos. Aceitar que a gente tem o direito de errar, porque um aluno incipiente erra mesmo. Então, ame-se. Amar-se é isso. É você se abraçar como espírito, como uma criatura muito amada por Deus, porque você é. João diz que Deus é amor. Tudo que sai das mãos de Deus sai por amor. Então, você também é amor. Tem amor pulsando em você. Entendeu? Então, ame-se, proteja-se. O Divaldo Franco nos ensina que quando você se ama, você se cuida. Pensa. Então, tem um tempo para você na sua vida, tá bom? Quando você se ama, você se cuida, você se protege, não se coloca em situações de risco, não se jogue nas situações que você não dá conta, tá bom? Você se instrui quando você se ama, você se qualifica para fazer decisões cada vez melhores. No estágio atrasado em que a gente está, a razão puxa a emoção. A gente desenvolve primeiro a asa da sabedoria para depois a do amor. Como isso acontece? E quando eu começo a raciocinar, eu falo, gente, isso faz muito sentido. Aí eu começo a escolher melhor. Quando eu começo a escolher melhor, eu começo a ver como é bonito escolher melhor. Um negócio quentinho começa a palpitar no meu coração, amor. E começa a crescer, porque aqui a gente tem que
Aprender a amar, entenderam? Então ame-se. Não esquece de ti mesmo, de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo, ame-se. Quando você se ama, você se cuida, você se protege, você se instrui, tá bom? Ame-se. Porque se você não se amar, você não consegue amar ninguém, não consegue cuidar de ninguém, não consegue. Após você se contemplar como espírito, vai na direção do outro. E aí lembra da madre, como é que a gente não está vendo? Só é possível a gente dizer que ama a Deus, João nos ensina, que a gente não viu, estamos caminhando para encerrar nossa programação, que a gente não entende, né? A gente não consegue compreender Deus em totum, em plenitude. Como é que a gente faz com Deus? A gente compreende alguns atributos dele, que os Espíritos ensinaram. Todo justiça, todo bondade, toda misericórdia, todo amor, né? A gente compreende atributos. A gente não vê Deus como Jesus o vê. Jesus é o médium de Deus. Kardec nos fala. A gente não consegue, né? Então, porque a nossa ignorância é muito grande, como diz Paulo, lá na Epístola aos Coríntios, porque hoje a gente vê só em parte. Mas um dia o amor e a sabedoria vão invadir-nos de tal forma que a gente vai ver Deus e tudo face a face. Esse dia vai chegar, mas ainda não chegou. Então, como é que eu posso falar de João, evangelista, que eu amo a Deus que eu não vi, que eu não entendo, eu só consigo sentir porque eu sou filha dele, então eu sinto Deus em mim, né? No meu DNA, no meu coração palpitando. Como é que eu posso dizer que eu amo Deus que eu não vi, se eu não faço esforço? Lembra? É o esforço. Aqui na Terra é o esforço de amar o outro, cujo sofrimento me iguala, que é meu irmão, que é meu igual, entendeu? Então, ame-se, faça o esforço de amar o outro, como dizia a madre, no final da vida dela dizia assim. E no final ela tinha entendido, ela que era católica, que o Deus que ela amava habitava o coração do outro. E que a religião dela era o amor. Isso daí é seguir a Jesus. Tá bom? A lei do mestre. Ame-se, faça o esforço de amar o outro, de enxergar, não se permita nunca mais não ver. E nesse processo de autoridade, você vai rapidamente descobrir que ama a Deus. Você vai aprender a amar a Deus. Nós, né, aprenderemos a amar a Deus em todas as criaturas dele. Jesus, nosso maior amigo, nos ajude nesse processo, nessa jornada de segui-lo. Passaram-se 2000 anos da sua descida gloriosa na Terra. E agora, Jecan, é tempo. É tempo da gente, enfim, em alma, em espírito e verdade, falar: Senhor, eis-me aqui. Obrigada, pessoal. Senhor, eis-me aqui. Obrigada, Patrícia. Muito Agradeço. obrigada pelas reflexões de hoje. A Patrícia perguntou alguém, né? Deve ter que alguém que perguntar alguma coisa. Certamente vocês, como eu estava aqui, formulando e repetindo tanta coisa que ela falou. E Patrícia estava tão acelerado, né? Que a gente... Eu já fiz fonoaudióloga, não adianta. Não, mas o mais importante é que assim, é muita informação que nós precisamos ouvir, né? Então, ela usa assim, o espaço e ela dá para a gente aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Então, diante dessas informações, muitas informações, estamos aqui refletindo quando é o momento que a gente realmente faz esse esforço e a nossa casa oferece tantas oportunidades de trabalho que às vezes a gente não percebe. Coisas mínimas dessa casa são coisas grandiosas para o nosso coração. Então, para quem estiver aí querendo um trabalhinho, a casa oferece diversas atividades para começar o trabalho, para começar essa reforma, essa doação, né, de estar com Cristo. Então, nos pergunte aqui depois da saída, que a gente tem aí na mensagem que vocês receberam, as tarefas que nós temos na casa, e onde vocês podem se encaixar, onde vocês se encontrar melhor. Tá bom?